Mas como que essas ligações iônicas formam, professor? Então vamos pensar em dois elementos da tabela periódica, representados aqui por dois átomos, o sódio e o cloro. Como que ocorre essa ligação iônica? Vejam, nós sabemos que o sódio é um metal, certo? Então vamos colocar aqui, nós temos o metal, que é o sódio. E do lado do metal nós temos o cloro, que é um ametal. Bom, se nós sabemos essas duas informações, nós já temos as condições necessárias para dizer que provavelmente esses dois átomos formarão uma ligação iônica. Por quê? Porque um é metal e outro é ametal. E também uma outra definição, uma outra justificativa é de que o sódio e o cloro têm uma alta diferença de eletronegatividade. Bom, então vamos ver. O sódio, olhando a sua configuração eletrônica, ou mesmo a sua distribuição eletrônica em camadas, você vai perceber que o sódio tem um elétron na camada de valência, que está aqui, um elétron na camada de valência. Enquanto que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. E aí nós vamos pensar o seguinte: para que esses dois átomos cheguem a uma configuração eletrônica eficiente, uma configuração eletrônica conforme um gás nobre mais próximo a ele, eles vão ter que perder ou receber elétrons. Vamos ver aqui, o sódio, se ele perder esse elétron, ele vai ficar sem nenhum elétron na camada de valência. Portanto, a camada de valência que será a atuante vai ser a camada anterior, que terão 8 elétrons nessa camada. Logo, ele vai atingir estabilidade. Por outro lado, o cloro, o átomo de cloro, tem 7 elétrons na camada de valência. Para que ele atinja estabilidade, ele pode receber um elétron. E ele recebe esse elétron, recebe o elétron do sódio, e ele atinge a estabilidade. Bom, esse aqui é o antes. Essa configuração é antes da ligação acontecer. O sódio vai transferir esse elétron para o átomo de cloro, e aí nós vamos ver o que acontece do lado dos produtos dessa reação hipotética. Vejam que depois que o sódio perder um elétron, ele vai formar uma espécie carregada positivamente, formou um cátion. Então nós temos aqui o cátion sódio. O cátion sódio é uma espécie carregada positivamente, por que é um mais? Porque ele perdeu um elétron. Ele está agora com 8 elétrons na camada de valência, logo ele está estável. Enquanto que o cloro agora não é mais um átomo neutro, é uma espécie carregada negativamente, porque ele recebeu um elétron. Recebeu um elétron de quem? Do átomo de sódio. E atingiu estabilidade e formou um ânion. Então vamos colocar aqui, é um ânion. Esse ânion ele está estável com 8 elétrons na camada de valência. E ele não vai ser mais chamado de cloro, agora ele é chamado de cloreto. Então nós temos duas espécies carregadas positivamente e uma negativamente. O Na+ a gente vai chamar de íon sódio e o Cl- nós chamaremos de cloreto. Vejam que nós temos duas espécies carregadas de sinais opostos. Se nós temos duas espécies carregadas de sinais opostos, nós temos o que aqui? Uma atração entre essas duas cargas. Essa atração ocorre e aí, consequentemente, vai formar o que? Um composto iônico que nós vamos chamar e vamos escrever sua fórmula química como NaCl. Vejam que eu tenho um átomo de sódio para um átomo de cloreto, uma espécie carregada positivamente para uma espécie carregada negativamente. A quantidade de cargas positivas para cargas negativas deve ser idêntica para que você forme ou escreva uma fórmula química sem nenhuma carga descrita, porque a carga positiva foi neutralizada pela carga negativa. Nós temos aqui também uma relação entre raio iônico e raio atômico, que nós já vimos nas propriedades periódicas. Vejam que o raio do sódio diminui em relação ao seu íon sódio e o raio do cloro aumenta em relação ao íon cloreto. Então, o íon cloreto tem um raio iônico maior. Então, simplificando, nós temos essas duas reações químicas, essas duas semi-reações químicas apresentadas aqui. O sódio
perde um elétron, forma a espécie carregada positivamente Na+. O cloreto recebe um elétron e forma uma espécie carregada negativamente, que a gente chama de cloreto. Se alguém pergunta, o sódio vai perder um elétron e o cloro vai receber só um elétron? Sim, o sódio tem a tendência de apenas perder um elétron e o cloreto tem a tendência em apenas receber um elétron. É uma tendência natural. Naturalmente, o sódio e o cloro vão fazer isso para chegar à estabilidade conforme o gás nobre mais próximo. E se os dois estão na forma iônica, consequentemente haverá uma atração eletrostática e essa atração eletrostática origina a ligação iônica que nós chamamos de o composto formado de cloreto de sódio. Percebam que os elementos aqui têm alta diferença de eletronegatividade. Essa é uma justificativa muito importante para a formação das ligações iônicas.